O podcast a seguir vai te ajudar a entender por que você existe. Você tem um propósito aqui na Terra e descobri-lo é a chave para você ter uma vida significativa e abundante. Participe com a gente e entenda os passos práticos que você pode seguir para descobrir e potencializar aquilo que Deus criou você para ser. Mateus, um tema que eu ouço bastante as pessoas me perguntarem, às vezes alunos do seminário que começam a fazer as aulas, estão vendo ali os tópicos de liderança, disso, daquilo outro, eles olham para essas matérias e dão um passo para trás e dizem, cara, eu nem estou pronto para essas ferramentas, eu nem sei onde é que eu me encaixo, qual que é o meu propósito na vida, como é que eu descubro o que Deus quer de mim? E é uma pergunta que eu ouço com bastante frequência. E aí eu queria começar um assunto sobre isso, Mateus, tipo, como que eu sei quais os passos para descobrir o meu propósito? E aí, partindo de uma primeira pergunta, existe um propósito para a nossa vida específico, além de um propósito mais geral, que a gente meio que sabe que Deus quer que a gente alcance o mundo inteiro? Mas existe um propósito específico que Deus me fez para fazer e que Ele espera de mim? Teologicamente falando, biblicamente falando. Teologicamente existe, tem várias passagens bíblicas que apontam que existe e depois outras que ajudam a gente a decifrar isso. Então eu vou ir falando e você me interrompe aí a hora que você achar que é importante fazer uma inflexão, aprofundar algum ponto aí. Então você falou aí no começo, propósito maior, que é de todos os cristãos, é fazer Jesus conhecido. Né? Então isso aí, desde o momento em que eu entendo a mensagem do Evangelho, que ela chega para mim, o meu propósito é fazer com que isso também chegue para outras pessoas e outras pessoas possam conhecer Jesus. A partir disso, tem uma parábola que Jesus vai contar, que ele fala que quando Jesus então ele foi para o céu, né? Ele conta como um senhor lá, um dono de uma terra muito rico, que ele vai fazer uma viagem, ele distribuiu a sua riqueza, o seu dinheiro, e deu 5 partes para um, 2 partes para outro e 1 parte para outro dessa sua riqueza. E foi embora, na expectativa que quando ele voltasse, o cara que recebeu 5 partes ia ter multiplicado, ia ter 10, o que recebeu 2, 4 e o que recebeu 1, 2. Então, o que isso mostra para nós? Todos eles têm o mesmo objetivo. Eles precisam multiplicar aquilo que eles receberam. Mas cada um recebeu uma quantidade daquilo. Então, um recebeu 5, um recebeu 1. Então, isso mostra para nós que os propósitos, o propósito macro é igual, multiplicar as riquezas de Deus, mas no micro é diferente. Uma pessoa tem que fazer uma coisa, o outro tem que fazer 5 coisas. Né? Então, é isso que vai começar a nortear. O que eu preciso entender primeiro é quantas partes eu recebi. Né? Qual o volume de coisas Deus me deu, Deus me confiou. E isso vai estar atrelado habitualmente aos dons que eu tenho, as capacidades que eu tenho, a habilidade que eu tenho, a inteligência que eu tenho, as riquezas financeiras que eu possuo, a capacidade de influenciar a vida de pessoas que eu tenho, que é diferente. Uma pessoa tem uma capacidade maior, outra tem uma capacidade menor, uma pessoa tem mais dinheiro, outra pessoa tem menos. Então, às vezes eu encontro uma pessoa que tem mais dinheiro do que eu. Então, Deus quer que ele se envolva financeiramente mais do que eu. Mas talvez essa pessoa, ela para ganhar mais dinheiro do que eu, também precisa de gastar mais tempo ganhando dinheiro do que eu. Então Deus vai querer que eu invista mais tempo do que essa pessoa tem que investir de tempo para poder fazer isso acontecer. Aí uma pessoa, às vezes, tem mais habilidade do que eu para poder dar uma aula. Então Deus vai querer que essa pessoa dê aula, mas outra pessoa vai ter menos habilidade do que eu tenho para aconselhar uma pessoa, ajudar uma pessoa a resolver um problema. Então Deus quer que eu envolva mais tempo ajudando uma pessoa a resolver um problema. Então a quantidade de habilidades, de dinheiro, de tempo, de recursos, o que eu já estudei na minha vida, minha história de vida, a soma dessas coisas meio que vai começar a me direcionar para eu entender assim, tá, existe um macro,
Mas como que eu faço isso na minha realidade? Na minha prática? Aí eu vou ter não só a soma dessas coisas aqui, como também quem são as pessoas que estão na minha volta, quem são as pessoas que de alguma maneira chegam perto de mim, Deus está trazendo, fazem parte do meu círculo ali no ambiente de trabalho, na minha vizinhança, na igreja, nos meus familiares. E aí também a mesma coisa, tem gente que vai ter um círculo imenso de relacionamentos, tem gente que tem um círculo menor. Tem gente que é mais extrovertido, vai conseguir fazer muitas amizades. Tem gente que é mais introvertido, então ele não vai fazer muitas amizades. Ele talvez pode alcançar muita gente usando rede social, usando o computador, criando sistemas. Então essas coisas, de certa forma, vão meio que afunilando o que é o nosso propósito. Então, o meu propósito, né, vamos pensar numa bússola para encontrar meu propósito, o meu norte vai ser os dons. É aquilo lá que vai me dar o direcionamento, o que eu ganhei de dons. Mas como é que eu sei quais dons existem? Quais dons que eu posso, se eu vou procurar qual que é o meu dom, eu vou procurar entre quais? O que poderia ser dons, exemplos de dons para eu ver que se eu tenho, se eu não tenho? Então a Bíblia vai trazer assim, alguns dons eles estão relacionados com habilidades de fazer coisas, de fabricar coisas, de organizar coisas. Então tem pessoas que o dom delas sei lá, ela consegue vir na igreja, chegar, ver tudo que está fora do lugar, tudo está desorganizado, tudo está desarrumado, e ela consegue transformar aquele ambiente num ambiente fantástico, num ambiente acolhedor, num ambiente agradável, num ambiente organizado, para que as pessoas possam vir e participar de um culto e o ambiente não estragar o que está acontecendo no culto. Né? Então tem pessoas que têm o dom de falar, tem pessoas que têm o dom de ensinar, tem pessoas que têm o dom de aconselhar, tem pessoas que têm o dom de criar sistemas para que coisas funcionem da forma ABC. Tem pessoas que têm o dom de conseguir fazer isso com crianças, outras com pessoas mais velhas, outras com pessoas com necessidades especiais, outra com pessoas mais ricas, com pessoas mais pobres, com pessoas que enfrentam dilemas emocionais, com pessoas que enfrentam dilemas de doenças físicas. A gente vai ampliando isso e a Bíblia vai trazer. Tem pessoas que têm o dom de direcionar, de mandar, vamos dizer assim, o que tem que ser feito e o que não tem que ser feito. Tem pessoas que têm o dom de contribuir financeiramente, elas fazem dinheiro fácil e conseguem contribuir, são pessoas generosas. Tem pessoas que têm dom de ter uma percepção do que está acontecendo no mundo espiritual e trazer essa realidade que nem sempre é visível para todas as pessoas, para as pessoas que às vezes estão ali nos seus afazeres, no dia a dia. Fora algumas habilidades de alterar o mundo físico a partir do mundo espiritual, como curar uma pessoa, como poder fazer uma coisa que é um tipo um milagre, como entender o que vai acontecer no futuro e trazer essa antecipação para as pessoas. Então a Bíblia apresenta uma variedade gigantesca de dons, desde a primeira vez que isso aparece lá no livro de Êxodo, né, até ali nas cartas de Paulo. E o que nós vamos ver? Todas elas convergem para, de alguma maneira, as pessoas conhecerem a Deus e se tornarem como Ele é. Né? Então, conhecerem e serem como Jesus. O tempo inteiro a gente vai percebendo que isso converge para essa ação. Não é para o benefício pessoal da pessoa, para o engrandecimento pessoal da pessoa, para a fama pessoal da pessoa, para o enriquecimento da pessoa. É para que pessoas outras sejam servidas por isso. Isso é o propósito. Sempre está relacionado com algo que é maior do que a gente mesmo. Então, o dom da pessoa é um dom que vai encaixar nessa grande engrenagem, alguma pecinha que encaixa nessa grande engrenagem que é a igreja, que faz a missão avançar. E aí, como é que a gente diferencia o que é um dom ou uma habilidade aprendida? O que é um dom que é espiritual? O que é um dom que é um negócio que eu aprendi porque eu fiz uma faculdade? Como é que essas coisas se diferenciam? Como é que eu entendo essa diferença entre elas?
A Bíblia não faz esse tipo de diferença ou diferenciação. O que a Bíblia ela vai trazer para nós? Em algumas situações, em alguns casos, uma coisa que Deus deu para uma pessoa, sei lá, e de nascença a pessoa tem a habilidade ali de aprender um idioma, dependendo da situação e da urgência, Deus pode instantaneamente fazer uma outra pessoa também aprender aquele idioma e conseguir se comunicar. Então, a gente vai ver, por exemplo, lá no livro de Atos, no capítulo 2, os apóstolos ali recebendo um dom para poder falar um idioma de uma pessoa de outro país que estava ali naquele culto. Mas a gente vai ver que Paulo já tinha isso de nascença, ele tinha estudado, então ele não precisou receber instantâneo, ele já recebeu antes, e aí ele vai pregar para as pessoas de outros países, de outras regiões ali do mundo, no idioma delas, escrever no idioma delas, tendo já recebido esse dom anteriormente e desenvolvido isso, né? Então você vai ver que o cara lá que recebeu o dom de ser marceneiro, costureiro e fabricar o templo. Então tem gente que já recebeu isso de Deus e desenvolveu isso ao longo do tempo. Mas de repente tem uma necessidade urgente, um cara pode ir lá e receber isso. Então a Bíblia, e essa é uma perspectiva mais judaica da coisa, diferente da perspectiva grega, ela não fica fazendo diferenciações de isso aqui é espiritual, isso aqui não é. Tudo é espiritual. E tudo é para ser utilizado aqui. Se eu sou espiritual, então tudo que eu recebo, e já recebi e vou receber, eu vou canalizar para aquilo ali, para poder viver de forma espiritual. Algumas situações elas vão ser mais instantâneas, mais milagrosas, que as pessoas, ele não fazia ontem, ele faz hoje, né? Mas nem por isso eu devo desprezar aquilo que Deus já me deu e eu vim desenvolvendo ao longo da história. Tem coisa que eu percebo mais nitidamente porque eu não fazia ontem e eu faço hoje. Tem coisa que eu já tinha recebido, estava usando mal e vou falar assim, puxa vida, usei a vida inteira para uma outra coisa e agora eu posso usar para aquilo que agrada a Deus e direcionar. Então, quem tem que ser espiritual sou eu. Quando eu sou espiritual, uma coisa que eu recebi quando eu nasci, uma coisa que eu aprendi quando eu tinha 10 anos que me foi dado por Deus, ou uma coisa que eu recebi agora instantaneamente, passa a ser canalizado como um dom para poder fazer com que o reino de Deus avance, Jesus seja conhecido e as pessoas possam ser e conhecer ele. Perfeito. E aí tu citou um negócio de usar os dons fora do ambiente da igreja. Muitas vezes quando as pessoas ouvem propósito de vida e falam por aí no Instagram e no Facebook, é relacionado à carreira, à vida profissional e à formação. Como que a carreira se relaciona com a questão do propósito de vida? Uma pessoa, por exemplo, ela pode ter uma habilidade lá intelectual que transforme ela num cientista. E aí ela entra lá para, sei lá, para a NASA e vai trabalhar lá na NASA com aquilo ali. A partir desse momento a pessoa entrou num ambiente que eu nunca conseguiria entrar. Eu não consigo levar Jesus para os cientistas da NASA. Eu nunca vou conseguir ir lá, eles nunca vão me procurar para perguntar alguma coisa, eles nunca vão vir frequentar a igreja aqui. Mas esse cara agora consegue fazer isso. Então, o que é o propósito de vida dele? E ele poderia em algum momento até estabelecer isso. Eu vou estudar o máximo que eu puder, eu vou ser o mais inteligente possível e eu vou entrar lá naquele ambiente, eu vou levar Jesus para aquelas pessoas. Eu vou mostrar que mesmo você sendo inteligente, você também pode servir Jesus e alcançar Jesus. Então pessoas podem fazer isso se tornando médicos e usando isso para ser um médico que ajuda pessoas que recebe e ganha dinheiro para isso, mas também ajuda pessoas e dedica uma cota para poder ajudar pessoas que não teriam condição de pagar um tratamento, ou virar um médico sem fronteiras e trabalhar lá na África e levar o evangelho de Jesus para aquelas pessoas. Então um advogado que pode construir uma carreira e usar isso para poder entrar nesses ambientes e levar Jesus para essas pessoas. Então a ideia é que eu faço isso na igreja, quando eu tô nela, eu me engajo em ações da igreja, porque a igreja ela é um canhão para esse tipo de coisa, mas eu também devo estar engajado no meu dia a dia, no ambiente de trabalho que eu tô, nos meus familiares, em capacidades que eu tenho.
Então eu posso ter uma habilidade artística e usar isso dentro da igreja, mas eu também posso usar isso para entrar no meio artístico e falar de Jesus lá no ambiente que eu estou inserido nele. Então a ideia é que eu preciso fazer tudo para a glória de Deus. Quando Paulo fala se eu vou comer ou se eu vou beber, eu faço isso para Deus. Então eu posso fazer o meu horário de almoço um momento de descanso. E essa é uma habilidade que todo mundo tem, né? Almoçar é um dom que todas as pessoas possuem. Então eu posso usar esse meu dom para comer e ficar feliz. Ou eu posso convidar alguém para comer, enquanto eu como eu posso ajudar aquela pessoa a conhecer a Deus e o projeto de Deus para a vida dela. Então a ideia do que a Bíblia traz é que quando eu vou compreendendo o meu propósito, as minhas capacidades, as minhas habilidades, eu preciso fazer tudo isso convergir para que Jesus seja conhecido. E aí, Deus pode me dar, às vezes, capacidades instantâneas para isso, porque eu já usei todas as capacidades que ele me deu, ou ele pode me direcionar para novos aprendizados e novas construções para que eu continue me aperfeiçoando e fazer isso cada vez melhor. Não quero interromper o seu podcast, é só um recadinho perguntando se você já viu os nossos cursos gratuitos disponíveis no nosso site. Se você está curtindo esse podcast, eu garanto que você vai gostar dos nossos cursos também, vai poder aprofundar muito lá. Então, clica no link aqui no QR Code ou na descrição aqui embaixo e dá uma conferida. Agora, bora de volta ao podcast. E aí, Matheus, uma segunda pergunta, que é uma das que eu mais ouço, eu dou a parte que fala de dons do nosso curso de novos membros aqui na Igreja Betânia de São Leopoldo. Geralmente é eu que dou lá no nosso curso para novos membros. E aí, volta e meia, em alguma das mesas lá que a gente faz uma dinâmica, eu ouço a pessoa falando, mesmo que eu explique assim, essa aqui é a lista de dons, os dons podem ser isso, pode ser aquilo, tem gente que tem dom para isso, tem gente que tem dom para aquilo. Eu não sei qual que é o meu dom. Daí eu falo, existem esses e esses e esses, onde é que tu acha que tu te encaixa? Não sei qual que é o meu dom, não sei como descobrir. Como a pessoa descobre qual que é o dom dela e onde é que ela se encaixa na igreja? Ela primeiro descobre fazendo, né? Então, o que é o ideal? Que a pessoa comece a servir. Aonde eu vou servir? Eu vou servir onde tem para servir, né? Vou entrar no ministério, em 2 ministérios aqui que precisam. E vou começar a fazer. Nisso eu vou começar a ver assim, cara, encaixei, não encaixei, faz sentido, não faz sentido. Então, como que eu descobri que eu não tinha o dom para ser jogador de futebol? Eu fui para uma escolinha de futebol e eu tentei ser jogador de futebol, né? E eu jogava, eu disputava torneio e não sei o que e tudo mais. E eu era ok, mas longe de ser um atleta profissional, longe de um olheiro olhar para mim e falar assim, eu vou chamar esse cara para jogar no Cruzeiro, né? Então eu descobri que esse não era o meu dom, eu não tinha dom para isso. Mas enquanto eu estava fazendo isso, eu estava lendo a Bíblia, eu estava estudando história, eu estava estudando português, eu estava aprendendo a me comunicar. E aí eu descobri que eu tinha um dom para ensinar. Que eu conseguia pegar os conceitos que eu aprendia e eu conseguia transformar isso em coisas práticas e acessíveis para as pessoas. Eu conseguiria acelerar o processo de aprendizado para a pessoa não ter que gastar o mesmo tempo para poder ler ou estudar algum assunto. Ele, aprendendo comigo, aprenderia mais rápido. Eu conseguiria pegar coisa complexa e explicar de forma simples. Isso é meu dom. Então agora eu vou canalizar cada vez mais para isso aqui, né? Eu ajudava na igreja a distribuir sopa na rua para os mendigos lá em Belo Horizonte, pessoas que estavam usando droga debaixo da ponte, não sei o quê. Então a gente fazia um sopão, pegava pão, entrava numa Kombi e ia distribuir isso pelo caminho. Eu chegava lá e eu distribuía. Ajudava um cara aqui, outro ali, sentava, ouvia uma história e tudo. Mas eu percebia que ir até lá e voltar de lá era muito mais eficaz enquanto eu estava conversando com as pessoas que estavam dentro da Kombi. E aí eles me falavam um problema que ele estava tendo, um problema no casamento dele, um problema no relacionamento, um sofrimento, uma angústia. E eu ia falando com ele, cara, por que você não faz isso? A Bíblia diz aquilo, por que você não organiza isso? Aí eu descobri que eu era muito mais eficaz em aconselhar
a pessoa sair dos problemas do que em cuidar do mendigo. O mendigo, eu saía de lá, ele continuava naquela condição, só ficava feliz porque ele tinha comido um pão e tomado uma sopa. Então eu fui percebendo que eu ia usar muito melhor o meu tempo se eu ficasse agora o tempo inteiro aconselhando pessoas com problemas do que indo lá levar um pão para a pessoa que estava lá na rua. Mas eu tinha colegas que eles não davam conta de aconselhar de forma eficaz, eles usavam só, Deus proverá, ora aí que Deus vai te abençoar e não sei o quê. Mas quando eles chegavam lá e conversavam com os mendigos, ele ia lá, via a vida do cara, interagia com o cara, fazia isso, fazia aquilo, não sei o quê, e às vezes no domingo o mendigo ia para a igreja. Então, fazendo, eu fui descobrindo, isso aqui não é muito para mim, isso aqui é... isso aqui eu não sou eficaz. Olha, nisso aqui eu sou. Isso aqui não encaixa 100%. Cara, isso aqui encaixa totalmente. Aí eu fui, ao longo de anos, afunilando o que eu ia fazer dentro da igreja. Então, não é tipo, eu cheguei lá na igreja e já vamos colocar ele como pastor, e ele vai presidir tudo aqui, e ele vai direcionar, já vamos dar as cadeiras de teologia todas para ele vai pregar todos os domingos e não sei... Não, isso foi acontecendo. Eu dei aula para criança por um tempo. Aí eu descobri assim, cara, eu sou bom em dar aula, mas talvez não tanto para criança. Então eu vou começar a direcionar isso aqui para pessoas mais velhas, né? Eu sou bom em aconselhar, mas eu não consigo gerar essa conexão plena com crianças. Então, eu às vezes até hoje, uma mãe, um pai pede para eu conversar com o filho, eu converso, mas eu tenho uma dificuldade para fazer isso, e eu não sou tão eficaz fazendo isso como eu sou para um adulto. Eu consigo ler melhor o comportamento de um adulto do que ler o comportamento de uma criança, né? Então, isso vai fazendo com que a gente vai afunilando, né? A Sabrina, minha esposa, por exemplo, né? Ela já tem menos paciência com um adulto do que com uma criança. Então, com a criança, ela vai, fala, ela conquista o coração da criança. E às vezes ela é até brava, rígida ali, a criança ama, que legal, ela tá pondo limites, porque meu pai não coloca limite em mim, minha mãe não coloca, ninguém me ama. Agora, o adulto, quando você põe limite, o adulto não gosta de limite, né? Ele é mais resistente, mais rebelde, não sei o quê. Então, esse tipo de coisa vai afunilando pra gente essa percepção de propósito. Mas como? Começa fazendo. Faz tudo que vem para fazer, tudo que alguém te oferecer, tudo que vier à sua mão, faz conforme as suas forças, como a Bíblia nos orienta. Com o passar do tempo, você vai entendendo, isso aqui faz mais sentido que isso aqui arde mais no meu coração que isso, eu sou mais eficaz aqui do que aqui. E aí você vai desenvolvendo. O que não pode acontecer é você tentar fazer isso orientado por fama, sucesso, dinheiro, holofote, o que as pessoas vão achar mais legal, mais bonito, porque aí é onde falha. Eu vejo às vezes pessoas que são pessoas excelentes em uma área, mas essa área não aparece tanto, aí elas ficam incomodadas, aí elas querem migrar para uma área que aparece, elas ficam tentando e nunca rende, porque o dom delas não está aqui e a motivação estava errada. A motivação era aparecer, né? Então isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar. É um negócio que a gente já falou num podcast nosso sobre o trabalho pastoral, né? Então tem gente que acha que o trabalho pastoral é aparecer e pregar no domingo e todo mundo, que legal, que mensagem legal, eu vim ali te procurar e conversar com você, não sei o quê. E na verdade aquilo ali é 10, 15% do trabalho, né? Boa parte do trabalho ele acontece nos bastidores, ninguém tá vendo, ninguém te elogia por causa daquele trabalho, ninguém te admira por causa daquele trabalho. E aí quando a pessoa busca por causa do holofote, porque ele quer ser elogiado, porque pregou bem, deu uma boa aula, e liderou bem a igreja, a pessoa não dá conta, porque ele não dá conta de fazer os 85% do trabalho de bastidores. E aí isso, obviamente, não dá a ele os 15% daquilo que aparece. Então ele se frustra, porque ele tenta fazer e aí ninguém elogia ele, ninguém recompensa ele não ganha dinheiro por causa daquilo, a igreja dele não cresce. Aí ele frustra contra o ministério pastoral. Por quê? Porque ele entrou errado, né? Então isso ajuda a gente a fazer. Faz tudo o que dá
e depois vai se alinhando com aquilo que você é melhor, mais eficaz, alcança melhor as pessoas. Então o processo não tem atalho. Tentativa e erro, até tu ver o que tu gosta e o que tu faz bem. E relacionado a essa última coisa que tu falou aí do cara entrar com a motivação errada ou não curtir o dom dele e querer mais um outro dom, às vezes eu percebo que pessoas que respondem a pergunta dos dons com tipo, eu não tenho dom nenhum, na verdade, ela acha o dom que ela tem insignificante. Não, é um dom, aqueles que aparece, faz um negócio que parece mais significativo. Talvez o dom dela é um dom mais de bastidor que ela mesma não valoriza tanto. Como é que eu lido com isso no meu coração se eu sou uma pessoa que se percebe dessa forma? A gente precisa amar Jesus mais do que a gente mesmo e mais do que a nossa carreira e entender assim, cara, Jesus vai ser honrado se eu fizer isso aqui bem feito, né? Porque pessoas vão conhecer Jesus por causa disso. Então, por exemplo, uma ação que às vezes a gente tem um pouco de dificuldade na igreja, porque vai diretamente relacionada a isso aí, são algumas ações do diaconato da igreja, principalmente as ações relacionadas a limpar, a organizar, a preparar o salão do templo, a ligar o ar-condicionado e depois desligar e depois fechar tudo e etc, que é uma coisa que não aparece. Extremamente fundamental. Extremamente fundamental. Se domingo que vem os diáconos da igreja todos falassem assim, não, a gente não vai, não tem culto. Não tem culto. Né? E se ainda assim, eu venho aqui, eu abro a igreja e faço. As pessoas que vierem não vão voltar. Elas não vão querer estar aqui de volta. Então tinha um tempo que a igreja era pequena que eu conseguia fazer sozinho. Eu conseguia organizar tudo, limpar tudo, organizar as cadeiras, abrir, esperar as pessoas saírem, fechar, apagar a luz e tudo. Hoje eu não consigo. Hoje uma pessoa não consegue fazer sozinho o que precisa ser feito para a igreja funcionar. Então isso vai trazendo para nós a situação assim, cara, isso aqui é extremamente importante. A igreja não funciona sem isso aqui. Pessoas se convertem todos os meses por causa disso aqui. Pessoas se batizam frequentemente por causa disso aqui. Pessoas decidem vir para a igreja por causa disso aqui. E isso aqui precisa ser o suficiente. Por quê? Porque um dia Jesus vai me perguntar: o que você fez com o seu tempo, com o seu talento, com a sua habilidade? Olha, eu organizei a igreja, eu criei um ambiente harmônico, acolhedor, agradável. Essas pessoas vieram por causa disso aqui. Jesus vai falar: servo bom e fiel, você foi fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Aí essa pessoa, não, isso aqui não é legal, não sei, eu quero dar aula, mas ela dá aula mal. Eu quero pregar, não, mas ela prega mal. Eu quero fazer aconselhamento, mas ela nunca resolve o problema da vida das pessoas. O que você fez? Aí Deus vai perguntar: o que você fez com a porção que eu te dei? Tá aqui, ninguém converteu. Ele vai falar: servo mau e negligente. Né? Então, isso precisa ficar muito claro para nós. Sobre, eu vou fazer porque eu amo Jesus e pessoas vão conhecer Jesus por causa disso. Né? E entender que é um trabalho de equipe. Então, eu preciso ter, por exemplo, estar pregando na igreja, eu preciso ter segurança que a igreja foi organizada, que tem gente cuidando do que está acontecendo, que as professoras estão dando uma boa aula para as crianças lá em cima, que o pessoal que cuida do som, da iluminação da igreja está cuidando bem, que os músicos vão tocar e vai funcionar, que o pessoal da equipe ali que prepara os lanches para as pessoas vai fazer isso vai acontecer e vai funcionar, que quem paga as contas da igreja pagou as contas e a luz não vai ser cortada no meio do culto porque foi pago, e a água não vai sumir e as pessoas vão poder usar o banheiro porque foi pago. Eu preciso ter essa segurança para eu conseguir concentrar em subir ali em cima e pregar. Então, se a pessoa que fosse pagar a conta resolvesse pregar, a gente não ia alcançar as pessoas. Se as professoras lá das crianças resolvessem abandonar as crianças porque elas precisam organizar a igreja, a gente não ia alcançar as pessoas. Então, cada um fazendo o que foi chamado para fazer, faz com que a igreja avance, faz com que a igreja ande. E essa consciência a gente precisa ter.
Tem um outro aspecto relacionado a isso daí, uma frase do Andy Stanley, eu quero ver se tu concorda ou se tem alguma reserva com essa frase. Ele falou que o líder deve tentar organizar o tempo dele de serviço, disponível para serviço, 80% focado naquilo que ele é bom, gosta e que ele consegue ser excepcional. E o resto dos 20% vai ser distribuído em coisas que é obrigatório, que não, talvez não é o dom dele. E aí ele até conta que no começo do ministério dele, né, tinha coisas que ele odiava fazer, tipo a parte de organização de eventos, aquelas planilhas, aqueles negócios. E aí ele pensou que porque ele odiava fazer, para todo mundo vai odiar fazer, então eu não vou largar esse fardo para outra pessoa fazer, eu vou me negar aqui, eu mesmo vou fazer. Só que daí depois ele percebeu que tem gente que do jeito que é a cabeça dela, ela adora trabalhar com planilha e adora trabalhar com criação de evento mesmo, e negócio que ele odeia. E se ele passasse isso para aquela pessoa, ele poderia focar no tempo dele naquilo que ele poderia ser excepcional. Então a gente pode fazer esse movimento sem reservas, tipo assim, ó, eu vou dizer não para os outros ministérios aqui que eu não tenho o dom, tipo, eu tentei também fazer o ministério de crianças lá e não deu muito certo, fazer as dancinhas. Então eu posso ter a consciência limpa, assim, de, ó, vou dizer não para os outros ministérios para ficar onde eu sou bom, onde eu descobri que eu sou bom, ou dependendo da situação, eu preciso me obrigar a fazer alguma coisa que não é o meu dom, claramente. Eu acho que isso que ele fala é muito válido em determinada fase da sua vida, em determinada fase da igreja. Então, o Andy Stanley, ele começou a igreja dele com 1.700 pessoas, né? Que o pai dele cedeu da igreja dele lá, que tinha, sei lá, 12 mil, 15 mil membros. E ele falou assim, pega esses 1.700 aqui, vai para lá e abre a sua igreja. E aí ele começou a igreja assim, ele já tinha orçamento para remunerar todas as pessoas que precisavam ser remuneradas, ele já tinha um sistema bacana que funcionava, e ele foi ali, e beleza, ele começar já próximo dos 80-20, né, do princípio de Pareto lá. Isso pode ser perseguido, pode ser um alvo, pode ser uma coisa que você fala assim, cara, eu quero chegar a um determinado momento da minha vida de maturidade, que eu entendo meu propósito e viva desse jeito. Mas isso não vale para começos, né? Então, por exemplo, quando uma igreja está começando, não vale. Eu já sabia, eu tinha clareza absoluta sobre todos os meus dons quando a gente estava fazendo trabalho de plantação da igreja aqui de São Leopoldo, mas a gente tinha uma época que tinha 5 pessoas na igreja, 7 pessoas na igreja, depois 10 pessoas na igreja. Então eu tinha que fazer um monte de coisa. Eu já toquei e cantei num culto. E aí quem me conhece sabe que eu sou um desastre nessas duas coisas. Eu não tenho dom para isso nenhum, né? Minha voz é ruim, eu não sei cantar. Eu canto mal, mas precisava. Então você não pode simplesmente pular para essa parte. Então você faz tudo o que precisa ser feito. E à medida que você vai treinando pessoas, ou pessoas vão chegando para isso, você pode ir migrando para um sistema de especificidade maior daquilo que vão ser as suas ações, né? A igreja da mesma forma. No começo a igreja é mais genérica, depois ela pode ir afunilando. Então, e também, quando eu começo a minha jornada cristã, é muito difícil começar com a clareza absoluta. Tem, às vezes, coisas que eu quero fazer porque as pessoas que, sei lá, pregaram para mim fazem aquilo ali, eu admiro elas, ou porque eu acho aquilo bonito e eu admiro aquilo ali. Então, tem gente que, às vezes, quer cantar de tudo quanto é forma, quer ir pro louvor porque acha bonito, quer tocar. Mas a pessoa não canta nem toca. Mas ela quer muito, porque ela acha legal, acha bonito, acha bacana e não sei o quê. Mas não é o seu dom fazer aquilo ali, né? Então, a ideia você começa fazendo várias coisas, ou aquilo que te oferece, ou te pedem para fazer, vai olhando, com o passar dos anos, o amadurecimento, o desenvolvimento, e você vai afunilar, né? E aí, beleza, você ir para um princípio de 80-20 e direcionar a sua vida nessa forma. O Robert Clinton fala sobre convergência, né? Quando ele fala das etapas na vida de um líder, ele fala que um líder vai chegar um momento que ele vai convergir e vai fazer só aquilo que ele é capacitado, ou tem o dom, a ideia é que ele faça pouca coisa bem feita. Mas lá no livro ele fala que isso vai ser depois de 50 anos de idade de um líder que começou a liderar novo, jovem,
né? Então isso não é uma coisa que eu entro convergindo, né? Eu vou avançando e aí eu vou afunilando. Então, isso é um alvo para eu tentar alcançar com responsabilidade também. Não vou sair dos ministérios que eu não tenho dom e achem alguém aí para fazer o que tem que fazer. Tem que ter não posso ser irresponsável na busca desse ideal. E aí, Matheus, uma última pergunta. A gente fala em testar os dons, testar áreas diferentes da igreja para descobrir onde é que eu sou bom, onde é que eu não sou. Como eu começo a exercer dons se eu ainda me sentir inseguro? Por exemplo, eu tenho o dom de ensinar, mas eu sou meio inseguro de começar e fazer e botar a cara. Eu tenho o dom de alguma outra área, mas fica meio reticente, assim, meio sem muita confiança. Como é que eu começo esse processo se eu me sinto assim? Eu acho que você tem que ficar atento a coisas que as pessoas estão pedindo, estão precisando, né? Então, você vai olhar e, assim, existem algumas áreas na igreja que sempre está precisando de gente. E se a igreja está em crescimento, sempre está precisando de gente. Então, sempre que você observar, assim, tem gente fazendo ali, sei lá, organizando a igreja. Chega e pergunta, tá precisando de mais alguém para ajudar? Eu tô aqui para ajudar. Ajuda. Né? Ou as pessoas estão ali dando aula para criança e tu minimamente acha que consegue fazer aquilo ali. Oferece, quer que ajuda para cuidar das crianças enquanto você dá aula, para poder te auxiliar e não sei o quê. Então você vê ali grupo, isso acha legal, e você vê que você consegue ter um conhecimento bíblico legal, consegue falar bem. Chega no cara e fala assim, olha, você quer ajuda para dar um grupo? Eu posso te ajudar de alguma forma, não sei o quê. Você pode ir se oferecendo para poder fazer. Né? Quando Paulo ele escreve para Timóteo sobre liderança na igreja, né? Ele vai falar sobre o bispo, ele fala assim, aquele que almeja o episcopado, excelente obra, que aspira ao episcopado, excelente obra almeja. Então, o que ele está falando com isso ali? Depois ele vai falar, é necessário que o bispo seja... Aí ele cita um monte de características do cara ali. A primeira de todas é querer, é desejar. Depois ele vai citar elementos de caráter, de competência que o cara precisa ter. Então, eu acho que isso é uma coisa que, assim, cara, eu quero servir a Deus, eu quero servir a Deus. Né? Me põe para servir a Deus, me dá A gente precisa, então, ir se oferecendo, ir se colocando, né? E se a igreja ela é um pouco mais organizada, a pessoa ficar atenta, ela vai ver assim, volta e meia a igreja chama. Quem quer fazer isso aqui? Quem quer fazer aquilo ali? Você se sente capacitado, vocacionado para isso aqui. Né? Então sempre tem recrutamentos acontecendo para a pessoa se inserir naquilo ali. Eu pergunto isso porque existe esse caso inverso, né? Do cara que ou não tem o dom, mas queria ter força para fazer a coisa que ele não tem o dom. Mas às vezes tem o caso contrário, do cara que ele tem o dom para alguma coisa que é de uma visibilidade maior. O cara tem o dom de pregar, por exemplo. Mas aí ele acha que é muita pretensão, não sei, não vou fazer, não sabe como abordar isso. E não dá o passo assim de peitar e não, eu vou atrás disso daqui. Uhum. Então Não, tem que ir, tem que querer, né? Querer é o primeiro de todos os requisitos. E se é daqui da Betânia, vem falar comigo, né? Porque às vezes a gente sabe que corre o risco, dependendo de onde a pessoa tá, de algum líder ser mais trancado, assim, de criar mais requisitos do que o cara precisaria preencher para poder fazer alguma coisa, ou criar um caminho que dá um monte de volta, ao invés de criar um degrauzinho mais objetivo pro cara. Então a ideia é, cara, Deus está te chamando para fazer um negócio, tem que perseguir aquilo. Né? Eu gosto muito do texto de Neemias quando ele entende o propósito de vida dele, porque ele é um funcionário público extremamente bem qualificado, com um salário maravilhoso na capital do Império Persa, e nasceu lá, viveu lá a vida inteira, nunca tinha visitado Jerusalém, mas um dia um irmão dele que visitou Jerusalém volta, ele fala assim, como é que estão as coisas lá? E o irmão dá um relatório triste, fala, tá tudo destruído, a cidade está em frangalhos, as portas derrubadas, e as pessoas passando problema, não sei o quê. E aí fala que o coração dele ficou pesado a partir daquele momento, que aquilo abateu ele, que ele começou a ficar preocupado. Ele fez uma oração, Deus, isso precisa ser resolvido, eu queria resolver isso. Queria fazer parte disso. E aí nunca mais ele descansou até que ele conseguiu achar um jeito de ir para lá e resolver aquilo ali. Então se tem uma coisa que arde no coração,
não é só uma pretensão, tipo, eu queria cantar para me aparecer, mas é genuinamente, cara, eu sei o que fazer, eu consigo resolver aquilo ali, o cara tem que perseguir, o cara tem que ir atrás, ele tem que se colocar. A gente tem no Brasil essa cultura de falsa humildade, às vezes, né, de que a pessoa tem que ficar, eu não sei fazer, quem sou eu? Não, a pessoa tem que, cara, eu sei fazer, eu posso fazer. Então, se eu não souber, tu vê eu tentando e me diz, ó, não pode por causa disso, disso e disso, e nem tem como aprender, né? Mas se tiver como aprender, tem que peitar, avançar para a coisa acontecer. Legal, uma palavra de confiança e de ânimo pro pessoal. E aí uma última pergunta, Matheus, se pegar esse gancho que tu citou há pouco tempo atrás, quando o líder tranca, né? A gente tá pessoas ouvindo aqui de várias outras igrejas. O que eu faço se eu sinto e percebo, e talvez outras pessoas percebem que eu tenho um dom e eu sou trancado de executar aquele dom por um líder ou por um sistema de igreja? Como é que eu reajo nessa situação? Cara, vai até a última instância da igreja, que é o pastor, e se o pastor trancar também, sai da igreja. Vai para outra igreja, vai para um lugar que você possa exercer o seu dom, porque você não vai poder chegar lá no céu e falar assim, ah, Deus, eu não fiz porque o pastor não deixou, porque o meu líder ali não deixou, porque o líder daquele ministério não deixou, né? Você precisa avançar, precisa fazer. Ah, nenhuma igreja deixa, planta a sua igreja e vai, né? E se você conhece a gente, chama a gente que a gente ajuda a plantar a igreja, né? Mas a ideia é assim, eu tenho que fazer, eu tenho que dar vazão, eu tenho que avançar. Então, se tem instâncias me trancando, eu tenho que buscar outro espaço, outro lugar, me colocar à disposição e avançar. Então, a fidelidade aos dons que Deus me deu e executar aquilo está acima da minha lealdade a uma igreja local. Porque foi ali que eu me converti, nasci naquela igreja. Os dons estão acima disso. Estão acima disso, com certeza, porque esse é o critério que Deus vai utilizar para cobrar a gente no final. Uhum. Top, Matheus. Então, eu acho que aí a gente tem um sobrevoo em tudo aí de temas para a pessoa poder discutir, pensar os dons dela um pouco melhor, descobrir onde é que ela é boa, fazer uns testes aí em várias áreas da igreja. E eu acho que o papo foi muito bom. Maravilha. Obrigado mais uma vez. Tamo junto. Até a próxima. Até. Gostou desse vídeo? Gostaria de saber mais sobre o nosso seminário? Nele você aprenderá ferramentas práticas de liderança e aconselhamento, teologia aprofundada a partir de uma perspectiva judaico-cristã que se aproxima muito mais do contexto original onde a Bíblia foi escrita do que qualquer outra tradição cristã contemporânea. E ainda conhecerá tudo o que há de mais atualizado sobre apologética, aprendendo a responder questões difíceis sobre a fé cristã, articular ciência e Bíblia e interpretar as ideologias dos nossos tempos. Aqui na descrição você encontra um link com mais informações. E não se esquece de se inscrever no canal e deixar a sua curtida aqui nesse vídeo.